Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Concursos na Educação. Veremos agora uma questão que versa sobre história, o estudo da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas para a formação do Brasil. Então, prova de secretário escolar, prova do município de Pacajus, banca Concep. Questão número 20. Um tempinho para quem quiser pausar o vídeo, printar a tela, tentar ler, tentar responder. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A partir das afirmações, marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, aqui o enunciado nos dá uma informação para marcar V ou F, porém ele não cita o artigo. Então, é uma característica típica da banca Concep é fazer perguntas polêmicas. Essa, por exemplo, é uma. Então, o conteúdo programático a que se refere esse artigo, qual? Não foi citado. Incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Então, verdadeiro, isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 26A da LDB, está correto, embora aqui não cite, que é ele. Segundo, os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Verdadeiro. Então, aqui é o parágrafo 2º do artigo 26A. Embora lembrando que a comanda aqui não cita qual artigo. Então, verdadeiro e verdadeiro. Letra C. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, essa também seria verdadeira, porém a banca considera falsa. Então, a banca considera falsa, eu não entendi por qual motivo, se não citou o artigo. Aqui já seria o inciso 1º do artigo 27. Então, também, se for pensar como ela não citou o artigo 26A, estaria correto, porém a banca entendeu que está errado. Letra D. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas e africana. Esse aqui é o parágrafo 4º do artigo 26, então, puro, Faltou a palavra europeia, porém também estaria correto. Então, essa é uma questão que a banca Concep fez, que ficou mal elaborada. Por quê? Ela deveria citar qual artigo. Então, eu tenho que marcar VOF de acordo com qual artigo. A banca não me disse. Então, se formos ler aqui, todas são verdadeiras. Todas estão corretas. Porém, a banca fez aqui, digamos assim, uma mistura, não citou o artigo aqui e também não cita artigos aqui. E aí, dificulta para o candidato responder, porque se torna bastante confusa a questão. Então, cabe recurso. Aqui nas alternativas, a banca considerou a letra D, verdadeiro, verdadeira, as duas primeiras. Tá ok, as duas primeiras são verdadeiras. Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 26A da LDB. Só que essa letra C, ela também está corretíssima com o parágrafo 1º do artigo 27. Então, por que ela é falsa? Não entendi, ficou confuso, Então, quem elaborou essa questão dormiu no ponto, porque se formos pensar aqui, não é falsa. Seria falsa se ele dissesse que é de acordo com o artigo 26, não menciona, então, cabe recurso. E a letra D
também seria verdadeira, porque faltou uma palavrinha, a alternativa pode estar incompleta, porém ela não é falsa. Então, no meu entendimento aqui, a banca julgou correto a questão D, a opção D, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, porém ela foi confusa, porque aqui do ponto de vista teórico, a letra C também seria correta, todas verdadeiras. Por quê? Porque não foi citado qual o artigo. Na sequência veremos a instrução na lei. Então temos aqui o artigo 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, então é importante termos isso em vista, que a lei nos diz que escola pública ou particular é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º, que é a primeira opção. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir dos dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área socioeconômica e política pertinentes à história do Brasil. Foi o que a banca disse que é verdadeiro, porém ela não citou o artigo 26, mas aqui sabemos, verdadeiro. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e os povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então, verdadeiro é a segunda opção. E aí a terceira opção que ela nos diz que é falsa é o artigo 27, que fala que os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então esse inciso primeiro está lá, ipsis lipsis, igual está aqui, com as mesmas letras, porém a banca nos diz que é falso. Não entendi por quê. Agora, se ela citasse, de acordo com o artigo 26, colocou um trecho do 27, aí sim, de acordo com o 26, não tem, teria o parágrafo 1º e o 2º. Então, a banca falhou ao não citar o artigo 26. Vamos ver um trechinho mais em seguida. Artigo 26. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento físico, do mundo físico, natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, aqui fala sobre os currículos, artigo 26, puro, né? O anterior é o artigo 26A, começamos por ele para manter a sequência, e agora vejamos aqui o parágrafo 4º. O ensino, parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Também na questão anterior, a banca colocou apenas até aqui, ponto final, não citou a palavra europeia e considerou falso. Então, na verdade, estaria incompleto a questão. Então, a característica da banca CONCEP é elaborar a questão, tira uma palavrinha e diz que está incorreta. Então, não estaria incorreta, estaria incompleta, né? Porém, atenderia perfeitamente ao enunciado. Então, é uma questão polêmica elaborada pela banca CONCEP que com certeza cabe recurso extrajudicial e até judicial, se for o caso. Então, isso aqui é para termos uma análise de como é cobrado pela banca CONCEP. Cabe novos estudos, novos olhares, novas pesquisas. Quem quiser ler um pouco mais e pesquisar um pouco mais pode ficar à vontade. Por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima.